Bom dia a todos. É com muita alegria estar novamente aqui nesta casa de Jesus para o estudo do Evangelho. Evangelho este que nos traz consolação, nos traz esclarecimento e principalmente força para podermos caminhar na senda do bem. Vamos iniciar hoje o capítulo 27, o item I1 a 4, chamado Pedi Obtereis. Mas antes vamos iniciar lendo do livro Vinha de Luz, Oração e Renovação, mensagem número 21. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo aos Hebreus. O comentário diz assim: é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa, na aflição, dai-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade de repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual, acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faz os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Então vamos orar, agradecer ao Pai pela infinita misericórdia que tem por todos nós, que nos dará a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, buscando através do burilamento das nossas imperfeições, que possamos estar mais confiantes, mais aptos ao trabalho do bem, Senhor. Por isso nós te agradecemos e te rogamos o amparo hoje, agora e sempre. Bem, hoje nós vamos iniciar o capítulo 27, chama-se Pedi Obtereis, e vamos trabalhar o item 1 a 4. Então, vamos iniciar lendo o item 1, que diz-nos assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade antes do que lhes peçais. Item 2. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. São Marcos
11, 25 a 26. No item 3, também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jesus, 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Evangelho de Lucas. O item 4, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Capítulo 10, números 7 e 8. Vamos primeiramente aqui conceituar o que seja a prece, né? Porque já vimos aqui, pelo que já lemos, que nós estamos trabalhando sobre, conversando, refletindo sobre a oração, a prece. Então, o conceito de prece diz assim: a prece é uma invocação mediante a qual o ser humano entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. É a maneira pela qual, através do pensamento, expresso ou em palavras, a criatura se liga ao Criador. É o meio de comunicação com Deus e com o plano espiritual. Então, nós estamos aqui refletindo sobre como é que nós fazemos essa comunicação com Deus e com o plano superior, espiritual. Né? Nós lemos os itens anteriores, né? E Jesus, através da parábola, está mostrando, né, de que maneira esta oração, esta comunicação com Deus se torna agradável a Deus. Né? Ele faz uma comparação, né, com o fariseu e o publicano, né, muito bem, que a gente nos faz refletir, né, de como é que nós fazemos a nossa oração quando a gente vê o fariseu e o publicano. Né? Eu acho que muitos de nós ainda estamos orando como os fariseus, né? Infelizmente, né? Porque às vezes nós esquecemos, né? Nós estamos só pensando em nós, no que nós queremos, nos comparando com as outras pessoas, né? Nessa comunicação e acaba que nós fazemos que nem os fariseus fazem. Né? Então, a prece, né, essa conversa que nós temos com Deus, né, com os benfeitores espirituais, ela é uma conversa muito íntima. Né? Como ele fala no item 1, né, que a gente tem que se retirar, né, da gente ir para um lugar secreto, né, para a gente poder ir para o quarto. Né? É porque essa conversa que nós vamos ter, ela é especial, ela é íntima. Né? Então, nós precisamos realmente buscar, né, um momento, né, para que a gente possa fazer essa conexão com o alto. Né? Então, por isso que quando ele diz que é uma invocação que nós humanos, né, encarnados que estamos, né, que através do pensamento, né, a gente se dirige
aos benfeitores, a Deus, né? E não precisa nem da gente falar, só da gente pensar, nós já estamos fazendo essa comunicação, esse contato, essa ligação, né? Mas como é que nós fazemos isso, né? De que forma nós fazemos isso, né? Que é justamente, né, o que nós estamos trabalhando aqui, que é a qualidade da prece. Eu trouxe aqui essa imagem, né? No livro Nosso Lar, é citado o Ministério de Auxílio, onde atende-se a doentes, ouve-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral e aos que choram na terra, estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, olha só, nós temos aqui, né, que há um ministério lá no plano espiritual, em nosso lar, né, que é uma colônia de espíritos não tão evoluídos como nós pensamos, e que lá, né, esse ministério, né, atende todas as rogativas, ouvem-se as rogativas, né, que nós fazemos para todos, né? Eles selecionam as preces, né, e vão ali trabalhando conforme as nossas necessidades, os nossos apelos, né? Eles vão ali trabalhando para nos ajudar. Então, você vê que existe, dentro dessa comunicação com o alto, com Deus, né, um trabalho grandioso dos benfeitores espirituais, né? Então, nós precisamos realmente perceber como é que nós estamos fazendo essa comunicação. Nós precisamos trabalhar essa nossa comunicação para que ela seja, né, boa, agradável, né, a Deus, aos benfeitores, e que esse pedido, essa rogativa que a gente faz, possa ser atendida dentro das nossas necessidades, porque há uma movimentação, né, enorme do plano espiritual, né, para que esse auxílio chegue a todos nós. Aqui dá para a gente entender no livro, quem leu o livro também, né, que esse ministério de auxílio, né, ele atende a todos que estão encarnados e desencarnados, né? Então você vê que André Luiz, né, recordando um pouco do filme, do livro, né, você vê que quando André Luiz realmente entendeu a sua situação, que ele fez uma oração de coração, né, ele foi resgatado, ele foi atendido, ele foi retirado do umbral e levado para a colônia Nosso Lar. Então você percebe, né, nós precisamos entender que a prece, né, ela é muito importante. Por isso que quando lá no início a gente fala para a gente não ficar repetindo palavras, que às vezes a gente fica só na mesma repetição, nas mesmas coisas, né, sem sentimento, né? Nós precisamos sentir, né? Essa comunicação ela precisa, é necessário ter sentimento para que seja levada para o alto, né? Porque senão ela vai ficar só aqui, né? Só na horizontal, ela não verticaliza. Então é importante que a gente, né, quando orarmos, né, a gente realmente faça de uma maneira de tal forma, né, que ela tenha qualidade. O que é que nós pedimos? Quando a gente faz a nossa conexão com o alto, o que é que a gente conversa com o alto, né? Com Deus, com os benfeitores? Quais são os nossos pedidos, né? Então a gente precisa realmente refletir sobre como é que nós estamos fazendo essa comunicação, porque há um trabalho grandioso da espiritualidade para nos ajudar e às vezes nós perdemos a oportunidade dessa ajuda porque a gente não está sabendo fazer essa conversa com o alto, né? Os nossos pedidos às vezes são pedidos tão bobos, tão infantis, tão inconsequentes, né, que a gente precisa realmente parar e ver, né, refletir de como é que está sendo essa nossa conversa com o alto. Então aqui, né, trabalhando um pouco mais a qualidade dessa comunicação que nós temos que fazer com o áudio, que nós fazemos regularmente com o áudio, né? Vamos ver aqui, né, pensar essas orientações
para termos qualidade nessa conversa, nessa ligação com o alto. Em Mateus, né, diz assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. É interessante ele trazer isso, porque na época de Jesus, né, as pessoas com umas posses, né, era muito comum, né, as pessoas mostrarem, né, para os outros, né, que estavam orando, que estavam doando, né, nós já vimos isso no óbolo da viúva, né. Então aqui Mateus ele está trazendo para a gente essa reflexão que a gente não precisa estar se mostrando para ninguém. Eu não preciso ir para um templo, né, para mostrar que estou orando, que estou realizando uma prece. A prece ela pode ser feita em qualquer lugar, né? Eu não preciso, de momento algum, eu só posso orar se eu estiver lá na casa espírita, eu só posso orar se eu estiver lá na igreja, eu só posso orar se for no templo. Não, né? A oração não precisa de plateia, digamos assim. A oração, ela é entre nós, eu aqui, né, e Deus, com os nossos benfeitores. Nós não precisamos de plateia. Né? Não é preciso eu me jogar, me ajoelhar, fazer isso. Não sei, você escolhe a sua maneira, mas não precisa você estar aqui, sentadinha, né? Aí você faz aquela conexão, você faz a sua prece. Né? Eu digo para vocês que eu caminhava muito cedo, né? 5 horas da manhã eu saía para caminhar. E era o meu momento de contato, de conexão com o alto. Né? Ali eu fazia minhas orações caminhando, né? Ia lá, ninguém na rua, silêncio, né? Aquela paz, né? Que onde eu moro, tranquilo, né? E ali naquele momento eu fazia isso, fazia a minha conversa, tinha uma conversa, né? Refletia, pedia, né? Porque nós somos eternos pedintes, né? Então você não precisa mostrar para ninguém, né? Não precisa estar falando em voz alta, não. Né? Você escolhe um momento só seu, né? Ele diz assim também: a oração, sendo uma ligação da criatura com o Criador, é a este que deve se reportar, sendo desnecessário ser feita à vista dos homens. Né? A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Então, nós não precisamos mostrar para ninguém, nós não é necessário assim, várias frases, né? Você vê que o publicano ele diz: meu Deus, eu estou aqui, né? Me perdoa, né? Ele pede, né? Pela sua fraqueza, né? Ele mostra que ele é um pecador e está ali para fazer essa ligação. Quer dizer, não precisou de nada como o fariseu, né? Que faz um discurso, né? Porque Deus não vê nada disso. Ele nos conhece, ele sabe o que se passa dentro de nós. Então é interessante também que quando ele fala aqui que cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr vibração na fibra da alma, significa dizer também que cada prece, cada oração que eu faço, ela é única, né? Ela é minha, eu não preciso das outras de orações que são belíssimas, inclusive, né, que nós temos, né? Mas eu não preciso ali memorizar para poder fazer essa conexão, né, com Deus, com os benfeitores, né? Quando eu faço essa ligação, quando eu expresso, né, é aquele momento, aquele sentimento daquele momento que vai fazer, né, eu poder, né, me dirigir a Deus conforme as minhas necessidades. Então, eu não preciso memorizar, decorar uma oração para que eu possa, né, naquele momento que eu vou orar, repetir para poder fazer essa conexão. Não é necessário. Você pode até fazer, porque tem orações belíssimas. A oração de São Francisco, o nosso Pai Nosso, né? Tem tanta oração bela que pode fazer, né, aquela harmonia.
mas a conversa que eu vou ter, ela é minha, as palavras que eu vou, né, usar, se eu for usar a oralidade, né, elas são únicas. Para cada momento eu vou ter essa comunicação, esse momento de falar, de pensar, ele é único. Né? Então, não adianta a gente querer decorar, colocar várias frases, não precisa, não é necessário. Deus nos conhece e sabe dos nossos momentos, né? Sabe que aquele momento que eu estou passando, que eu vou fazer uma comunicação, ele sabe o que é que está se passando com a gente. Então, a gente não precisa desse artefato, né, dessa maneira de fazer uma oração, de fazer essa comunicação. Bem, aqui nós vamos enumerar, né, as qualidades da prece. Né? Então, a prece deve ser feita em secreto, isto é, não devemos nos colocar em evidência quando oramos. Porque cada oração, na oração, sendo uma ligação da criatura com o Criador, é a este que nós devemos nos reportar, sendo desnecessário ser feita à vista dos homens. Outra qualidade, não é pela multiplicidade das palavras que seremos atendidos, mas sim pela sinceridade delas. Né? Por que isso? Né? Porque Deus sabe do que nós necessitamos. Então, não é pelo número de palavras que nós vamos fazer, né? Que nós vamos conversar, não precisa. Deus sabe de que nós precisamos, do que nós precisamos. E sim pela nossa sinceridade no nosso pedido. Né? Eu tenho que sentir a oração. Né? Então, ele vai saber se eu estou sendo sincero ou não. Né? A prece deve partir de um coração puro, ou seja, antes de orar, devemos perdoar se tivermos qualquer coisa contra alguém. Como é que eu vou conversar com Deus se eu estou cheia de mágoa, de rancor, de ódio, se eu estou querendo o mal daquela pessoa, se eu estou, né, exasperada? Como é que eu vou fazer essa ligação? Né? Não vai acontecer. Né? Se eu estou envolvida por sombras, né, por sentimentos negativos, né, eu não vou conseguir verticalizar. Né? Não vai acontecer, porque nós sabemos que nós estamos vibrando, então, do que nós estamos vibrando é o que nós estamos conectados. Se eu estou vibrando numa raiva, no rancor, na mágoa, né, quem são os que estão ali perto de mim? Né? São esses que estão também compartilhando do mesmo sentimento. Então, nós estamos aqui, né, na horizontalidade. Se eu tenho meu coração leve, né, se eu já perdoei, se eu estou aqui, não, acabou, passou, né, aquela raiva, aí sim eu vou conseguir verticalizar. Né? Então, a gente precisa estar com o nosso coração puro de sentimentos ruins, né, para a gente poder fazer esse contato com Deus. Né? Devemos orar com humildade e não com orgulho. Exatamente o que foi feito com o fariseu e com o publicano. O fariseu, cheio de orgulho, né, se julgando, né, o dono da cocada preta, como a gente brinca, né, fez aquela comunicação com Deus, se julgando o máximo, né, ainda se comparando com, né, que ele não era ladrão, né, cheio de orgulho, né, e sim como publicano, né, e pela sua humildade, reconhecendo que ele estava cheio de mazelas, né, reconhecendo que ele era imperfeito, né, esse sim, como disse Jesus, fez a comunicação com Deus, né. E diz assim no Livro dos Espíritos, na questão 658, né, um trechinho, diz assim: a pressa não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Né? Então, essa conversa que eu tenho que ter, né, que eu necessito ter com Deus, com os benfeitores, né, eu preciso, né, estar, né, com o meu coração envolvido nos bons sentimentos. Eu preciso estar trabalhando no bem para que eu possa, né, ser atendida. Se eu puder ser atendida, se eu precisar ser atendida, porque às vezes a gente pede coisas impossíveis, né, que não é o melhor para a gente. Né?
Porque às vezes a gente quer que a gente fique insistindo, né? Eu quero ir, por favor, Senhor, me ajuda, estou precisando tanto disso. Às vezes não é o melhor e a gente não compreende, né? Então eu preciso trabalhar, né, no bem, né, para que eu possa ser atendida dentro das minhas necessidades, se é possível, se é o melhor para mim, porque Deus sabe o que é melhor para todos nós. Nós já vimos isso e estamos cansados de saber quando a gente está aos pedidos, né, que não tem nenhum sentido, né, que não vai ser o melhor para nós. A gente sabe por quê que Deus não nos atende. Continuando, por depender da sinceridade e da elevação com que é feita, devemos encarar a prece como uma manifestação espontânea e não apenas como uma repetição formal de termos alinhados, de pedidos importunos e insistentes ou de fórmula mágica para afastar o sofrimento e o problema que nos atinge. Nós ainda somos aqueles que, quando a gente faz essa conversa, quando a gente faz a nossa prece, nós pedimos assim, afasta de mim esse sofrimento, né? Por favor, me ajuda a eu passar no concurso, me ajuda a ganhar na cena, né? Tira de mim esse problema, me afasta. E quando, na verdade, não é dessa maneira, né? Nem são os pedidos que nós devemos fazer para Deus, para os benfeitores, né? Nós fazemos muito pedido, né, que são totalmente inconvenientes, que não tem nada, não tem para nenhum sentido, né? Porque tudo, né, depende da minha ação e o que é que eu estou fazendo, né? Então, se eu quero passar no concurso, eu tenho que primeiro, né, estudar, né, me empenhar, e eu peço o auxílio para me dar calma na hora da prova, né? Que me dê tranquilidade. Essa ajuda, é esse momento que a gente precisa fazer, é pedir justamente tranquilidade para que a gente possa fazer a nossa prova, né, com sucesso, porque ele não vai, as questões não vão ser resolvidas pela espiritualidade e trazidas para mim, né? Eu vou resolver porque eu estudei. Se eu estudei, eu vou conseguir resolver, né? Então, ela pode nos ajudar a ter mais tranquilidade. Se eu sou uma pessoa muito nervosa, ansiosa, eu digo, Senhor, né, me ajuda, né, nesse momento que eu vou realizar uma prova, que eu tenha tranquilidade, né? Paz para eu poder resolver as questões. Eu estudei, né, então eu só preciso de tranquilidade. É isso que nós podemos pedir, né? Aí eu peço, porque na cena da virada, né, que é aquela quantidade enorme de dinheiro, né, que a gente não sabe nem quantos zeros tem, né, a gente fica assim, eu queria ganhar, né? Você joga, primeiro tem que saber, você joga, né? Que às vezes a gente quer ganhar sem jogar, né? E para quê, né? Eu sei que o dinheiro é importante, nós estamos no mundo material, a gente precisa, né? Mas a gente às vezes quer, né, ganhar, né? Sabe Deus o que é que acontece, né? Às vezes nós não ganhamos porque a gente vai se perder, vai se enveredar por um caminho, pela porta larga e a gente não vai ter como voltar. Então, né, a gente precisa, né, saber o que pede, né? Os problemas, o sofrimento, quando estão na nossa vida, eles são, né, para que a gente aprenda. Se eu estou doente, estou passando por uma doença, né, difícil, né, ela está ali também, né, a gente pede, né, que amenize o nosso sofrimento. Se é uma doença que ela não tem como, né, não tem remédio, não tem cura, né, a gente pede, né, para que essa doença, né, eu possa aprender com ela, né? Eu peço para que seja assim amenizada as dores, né, que possam advir dessa doença, né? Se eu tenho um problema com um filho, né, com um companheiro, né, no trabalho, em qualquer lugar, né, tira esse companheiro do meu lado, tira esse filho, a gente não pode fazer isso, né? Então a gente tem que pedir discernimento, né? Tem que pedir para que a gente seja mais paciente, tolerante, né? E esses são os pedidos que são agradáveis a Deus e que nós seremos atendidos com certeza, né? Porque não adianta a gente dizer, eu não quero mais sofrer, não quero mais, não é assim, né? Esses pedidos não serão atendidos, né? Porque nós precisamos deles, inclusive, para aprender, para crescer. E a oração, né? Ela eleva o nosso nível mental, né?
da criatura confiante no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a tarefa de auxílio fraternal. Então, quando eu oro, né, que eu estou com meus sentimentos, né, puros, né, que eu estou com meu coração leve, que eu não trago nada de mágoa, de rancor, né, e quando que eu quero ter essa conversa com o alto, né, confiante, né, no divino poder, né, tendo fé que eu posso ser atendida, né, isso vai facilitar esse intercâmbio, né, entre a esfera material e a esfera espiritual. Isso facilita o auxílio. Você vê lá no nível nosso lar que tem um ministério de auxílio, né, em que aquele tem um monte de espírito ali trabalhando, né, selecionando as preces, né. É para nesse momento que quando eu estou bem, que eu estou ali, elevada, conversando com Deus, é para que esse momento ocorra, né? E se for, né, da vontade de Deus, eu receberei o auxílio, com certeza, né? Porque nós sabemos que André Luiz nos mostra, né, no livro Missionário da Luz, né, que quando nós estamos, né, necessitados, que a gente se eleva, né, que a gente faça essa conexão, né, com o Pai, com os benfeitores espirituais, né, existem imensos exércitos de trabalhadores desencarnados, se movimentam em toda parte em nome do nosso Pai. Então, se eu estou necessitada, né, se eu estou ali precisando de auxílio, podemos ter certeza que nós seremos auxiliados. Porque existe esse exército de espíritos benfeitores, né, trabalhadores incansáveis que estão ali para nos auxiliar. Então, nós temos que ter fé, né? Nós temos que estar com o nosso nível mental, né, confiante, né, que nós seremos assistidos. Se for da vontade de Deus, se for o melhor para nós, naquele momento, nós iremos ser assistidos. E mesmo que o que a gente peça naquele momento, né, não seja, né, imediato o auxílio, né, pelo menos, né, ali estará ao nosso redor espíritos benfeitores, né, nos balsamizando, né, derramando bênçãos para que nós nos tranquilizemos, né, que a gente possa ter o nosso coraçãozinho aflito, né, mais aliviado. Podemos ter certeza disso, porque o Pai jamais desampara as suas criaturas. Então, nós podemos ter certeza, né, que de alguma forma nós seremos auxiliados pelos benfeitores espirituais. Bem, e para finalizar, eu trouxe, né, as duas palavras que compõem esse capítulo, né? Capítulo pedir e obtereis. Então, eu trouxe, né, o significado de pedir e de obter. Né? Por que eu trouxe isso? Para que a gente possa entender bem, né, o que é pedir e o que é obter. Porque às vezes a gente vai só, né, vai sendo levado, vamos fazer uma prece e a gente não entende bem ainda qual o sentido maior de pedir e obter. Então diz assim, pedir é um verbo, né, que significa solicitar que conceda, fazer pedidos, solicitar insistentemente, suplicar e implorar, pedir clemência. Obter também é um verbo, vir a ter, para si ou para outrem, um resultado, um objetivo, aquilo por que alguém se esforça ou não, honrarias, favores. Então, vocês veem aqui que eles estão interligados, no primeiro, porque são dois verbos. E quando é verbo, a gente significa ação, né? A ação. Então, quando eu peço, né, eu estou, né, mobilizando, né, um ato de solicitar, né? Mas eu preciso, né, saber que o pedir envolve, né, movimentações internas minhas, né, de sentimentos, de pensamentos. Né? Nós vimos até agora, né,
que a gente precisa estar puro de coração, a gente tem que saber o que quer pedir, o que está pedindo, que não adianta a gente estar, né, repetindo frases, né, soltas, né? Então existe uma ação interior nossa, né? Nós vimos que precisamos estar trabalhando no bem, na caridade, né? Para que a gente possa obter, né? Porque esse obter, né, o que eu vou conseguir, ele tem que ter um objetivo, né? Por alguém, né, por mim, pelo outro, porque eu não conheço. Nas minhas orações, né, eu preciso me desprender do egoísmo, né? E nesse momento tão conturbado, mais ainda, nós precisamos orar por todos, pela humanidade, né? Por essa pandemia, nesse vírus, né? Para as pessoas possam se cuidar mais, né? Pela guerra que está aí, né? Destroçando famílias, né? Então a gente precisa expandir, né, os nossos sentimentos, as nossas orações para todos, para que todos, né, possam ser beneficiados. Não precisa de um objetivo. Por que eu estou fazendo? Né? O que é que eu quero? Né? Então, pedir e obter, eles estão conectados, né? Porque eles têm que ter um objetivo. Né? E eu trouxe aqui da mensagem 21, que eu li logo no início, ele diz assim, que a oração, ela refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa ao serviço divino. Renovação, Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. O mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Então, quero fechar aqui, porque eu preciso estar em movimentação de transformação, de renovação interior, né, para que eu possa obter, né, o auxílio que eu necessito. E a oração não é só da gente pedir alguma coisa, né? A oração, como está falando na mensagem, fala a mensagem, ela refrigera, ela alivia, né? Porque quando a gente diz, Senhor, né, eu estou tão sofrida, né, essa situação que eu estou passando aqui está me fazendo, está doendo muito, refrigera a minha dor, né? Aí vem os espíritos benfeitores e chegam ali, derramam essas bênçãos e balsamizam a nossa, né, nos balsamizam e nos fazem nos sentir melhor. Né? Algumas situações que nós passamos, elas não vão acabar, né? Mas elas podem ser amenizadas, abrandadas, quando a gente faz, né, essa conexão com Deus, com os benfeitores espirituais, porque nós precisamos estar agindo, trabalhando no bem. Por isso que o mestre ele nos pede, né, renovação. Né? Através da nossa renovação espiritual é que nós poderemos alcançar, né, todas as bênçãos, né, todas o que nós necessitamos de toda a ordem. Tá bom? E para concluir, eu vou ler aqui que diz assim: orar bem não é orar muito, é saber posicionar-se de forma a que a prece chegue até o Pai e dele se possa receber permanentemente as dádivas. Para isso, é necessário que, a orar, estejamos com o coração livre de qualquer mágoa ou rancor contra o próximo e que nos coloquemos humildes e submissos perante Deus. Então, meus queridos amigos, é isso que nós temos aqui sobre este capítulo 27, Pedi e obtereis, qualidade da prece. Muita paz para todos, um bom dia e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.